queridos! Sejam bem-vindos ao canal A História Linda aqui do professor Marquinho, tá, galera? E, novamente, né, na sessão Café com Marquinho. Hoje, pessoal, vamos abordar um assunto bem interessante, um assunto bem legal. A revolta da vacina, a famosa grande revolta da vacina de novembro lá de 1904, né? A revolta que ocorre mais ou menos em uma semana, vai do dia 10 de novembro até o dia 16 de novembro de 1904. Ok, galera? Revolta da vacina. Revolta esta que ocorre, né? Que tem como grande estopim. Estamos falando de uma revolta popular, tá? De massas. Imagina aquela turba, massa da população descendo os morros, indo em direção aos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, da capital brasileira na época, né? Nos principais pontos, aquela turba descendo, imagina aquela grande revolta popular. Isso ocorreu de fato lá em 1904. E o estopim, né, para esse grande evento foi a lei de vacinação obrigatória do governo Rodrigues Alves, né? No governo Rodrigues Alves, liderada, capitaneada pelo médico e sanitarista Oswaldo Cruz, uma das mentes mais brilhantes na área da história do Brasil como um todo, de modo geral, tá? Mas como assim, professor Marco Antônio? As pessoas se rebelaram contra a vacina, contra uma campanha de vacinação, que coisa maluca. Gente, é importante o seguinte: nós temos que ter muito cuidado ao analisar situações, fatos que ocorreram no passado, para não cometer o chamado anacronismo, quando você julga um evento do passado de acordo com a realidade do presente, tá? Então não vamos fazer isso, vamos entender primeiro o que foi esse evento, né? O porquê e seus desdobramentos. Primeiro, para falar da revolta da vacina, é importante destacar duas situações. Primeira situação, a questão que vinha desde o final do século XIX, início do século XX, das epidemias. Então, uma série de doenças, né, de epidemias vinham afligindo a população do Rio de Janeiro. A população brasileira, de um modo geral, mas no Rio de Janeiro era muito forte. Então, você tinha doenças como o tifo, né, como o sarampo, varíola, a cólera, nossa, a cólera também fazia um estrago, a peste bubônica, nossa, a peste bubônica. Então você tem uma série da tuberculose, né? Então uma série de epidemias que traziam um grande número de mortes e afligiam muito a população do Rio de Janeiro naquela época, tá? Lembrando, não só o Rio, mas lembrando, o Rio é a capital brasileira, com quase 800 mil habitantes na época, a maior cidade brasileira, então o destaque é bem maior, ok? Tranquilinho? E aí vem o governo brasileiro, o governo do presidente Rodrigues Alves, que governa de 1902 a 1906, o presidente Rodrigues Alves, que decide dar início a um processo, primeiro, de modernização, né, do Rio de Janeiro. A ideia era tornar a capital brasileira uma capital moderna, inclusive a própria inspiração para isso é Paris, né, e outras capitais europeias, a referência, né, para o governo brasileiro. Então a ideia é tornar o Rio de Janeiro uma capital moderna. Então você tem um projeto de modernização, de urbanização, ou remodelamento urbano, né, do Rio de Janeiro, construção de avenidas largas, como a Avenida Rio Branco, por exemplo, tinha mais de 30 metros de largura, era extraordinário, tá? Então você tem investir também em jardins e praças e tal. A ideia é ter uma capital moderna, tá? E ao mesmo tempo combater essas epidemias através de ações bem claras. Que tipo de ações? Que tipo de ações seriam essas? Bom, garantir o quê? Água, né? Água tratada, você garantir rede de esgoto, né? Coleta de lixo, certo? Garantir campanhas de vacinação e tal, tá? Que serão medidas que reduziriam drasticamente aquelas epidemias.
ok? Galera, tranquilinho. Aí você fala, poxa, mas isso não é legal, não é bacana. Por que a população se rebela, né, com medidas como essas, que são medidas que trariam um bem para a população, né? Olha, se você garante água tratada, rede de esgoto, asfalto, né, tudo isso ajuda a reduzir as epidemias, as doenças, né? Acontece o seguinte, vamos entender o contexto do Brasil na época, né? Estamos falando do início da Primeira República, uma Primeira República, a República dos Coronéis, das oligarquias, onde há um intenso programa de exclusão, né, política, principalmente econômica, da maioria dos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Que essa modernização, por exemplo, acabou para a população mais pobre, né, para aqueles que viviam em cortiços, nos bairros mais distantes, na periferia, né, aquelas pessoas que viviam, por exemplo, imagina que a população que vivia onde você construiu uma avenida larga, construir jardins, então essa população foi deslocada, né? Essa população foi retirada. Então você tem derrubo um monte de cortiços, um monte de bairros, muitas casas e tal. E não houve uma preocupação por parte do governo em atender essa população, né? Ah, vamos tirar 40 mil pessoas. Não tem problema não. A gente vai criar um bairro. Não existiu isso. Então imagine, você um monte de casas que perdem, essa população fica sem as habitações. Para piorar, lei da oferta e da procura para os aluguéis. Com menos habitações, com menos casas disponíveis, os preços dos aluguéis também disparam. Então, ou seja, a situação dos mais pobres é terrível, é crítica. Vocês estão entendendo o problema? Então aquela modernização que está dentro da chamada Belle Époque, francês, né? Belle Époque brasileira, aquela modernização não atendia a todos, atendia apenas uma minoria. Então a capital seria uma capital bonita, uma fachada europeia, nossa, nova Paris, mas a elite, basicamente. Ok, pessoal? Tranquilinho? Aí acontece o seguinte, gente... E outras medidas meio malucas que foram adotadas também, porque você fica bem claro que o problema é falta de esgoto e tal, o problema também são os ratos, são os insetos, os mosquitos e tal. E em relação aos ratos, teve um doido lá do governo, alguém que teve uma ideia maluca de comprar ratos. Então assim, imagine, as pessoas iam até os agentes de saúde, levavam ratos, né, e se você recebia lá uns trocadinhos pelos ratos que você levava. A ideia é a seguinte, vamos fazer a população se mobilizar para acabar com os ratos da cidade. Bom, mas cara, o problema é o seguinte, o problema é que muita gente percebeu que podia se dar bem, e aí muitos começaram a criar rato. Então o cara começa a criar rato em casa, fazer criadouro de rato, igual cria galinha, cria porco. O cara começa a criar rato para vender para o governo. Imagina, os sanitaristas, o pessoal lá começa a ver, pô, mas esse rato tá estranho, esse rato não parece que saiu do esgoto, esse rato tá gordinho, então, tá bem cuidado, peludinho. Então eles perceberam que havia muita falcatrua, muito esquema ali, e pararam de comprar rato da população, certo? E a outra medida necessária eram as campanhas de vacinação, né? Para imunizar a população e tal. Eram campanhas que eram necessárias. Qual é o problema? E aí estamos falando de um governo onde a ausência de democracia, né, é uma característica marcante. Então, se você tem um governo que não é muito comprometido com valores democráticos, como é o governo da Primeira República, o que acontece? Você tem um trabalho de vacinação de caráter autoritário. Você tem a ação autoritária mesmo. Então, a lei de vacinação obrigatória. Então, agentes de saúde iam lá, subiam os morros, subiam os bairros, a periferia, obrigavam as pessoas a vacinar na marra. Imagine, a questão até de pudor, você levantar a camisa, as moças, mulheres casadas não gostavam. A reação foi violenta, até porque não houve por parte do governo, uma campanha legal de conscientização, de você convencer a população da importância da vacina, certo? E o resultado acaba sendo uma catástrofe. Quando a população fica sabendo através da imprensa, da lei, da vacinação em massa, aí começa toda a mobilização do governo, você tem a reação imediata, o povo indo para as ruas, o povo desce o morro, começa no dia 10 de novembro, desce o morro, barricadas são montadas, a população enfrenta a polícia. Cara, foi uma loucura, uma grande revolta popular
que termina lá no dia 16, pouco antes do final da revolta, o governo decide cancelar a lei da vacinação obrigatória, para até reduzir, diminuir o próprio motivo, né? A motivação da revolta. A revolta acaba sendo no final derrotada, né? Você tem um final do confronto, imagina a população descendo ali na Avenida Rio Branco, pegando pedras, paus, enfrentando as autoridades policiais. E aí o que acontece? Você tem uma reação violenta do Estado logo em seguida, né? Você tem mais de 90 presos, boa parte deles enviados lá para a Ilha das Cobras, que era terrível. Quem conhece bem a história sabe as condições que eram a prisão da Ilha das Cobras. Foram mais de 30 mortos oficiais, tá? Pelo menos dados oficiais. E mais de 460 deportados para o Acre. O que é louco, né? Lembrando que o Rio Acre, recém-incorporado ao Brasil, lá pelo Tratado de Petrópolis. Então é o seguinte, o governo, sempre que tem algum perrengue, alguma coisa, busca prender indivíduos para enviar para o Acre. Na próxima aula, quando abordarmos Revolta da Chibata, esse assunto vai ser abordado de novo, tá? É claro que nem todos chegavam lá no Acre, tá, galera? Nem todos chegavam, mas ela é uma coisa muito louca. Então você tem a reação do Estado, é uma reação violenta. E o que se pode imaginar desse evento, galera? O que eu posso deduzir desse evento, né? O que fica pra gente olhando a história? É uma demonstração de total falta de comprometimento do governo federal, né, do governo na época, da própria prefeitura, do engenheiro Pereira Passos, que é outro nome importante ali, né, do governo, nomeado prefeito, né, pelo presidente Rodrigues Alves. Então, assim, uma total ausência de democracia, né, de comprometimento com a democracia, com os valores democráticos. É claro que você tem uma revolta contra a campanha de vacinação, mas o problema não foi a vacinação em si, mas principalmente a maneira como as massas, como a população mais pobre do Rio de Janeiro vinha sendo tratado, né, toda a exclusão, aquela população excluída, marginalizada, oprimida, né, oprimida violentamente pela presença do Estado na época, galera. Pessoal, é um assunto bem interessante, mas até a próxima aula, tá? Até a próxima aula, como vamos abordar a revolta da Chibata, a revolta dos marinheiros. Um grande abraço aí, meus queridos. Um beijo para todos vocês.